Que os amados irmãos, então, fossem separando ali na sua Bíblia o Salmo 11. É sobre ele que nós estaremos hoje meditando na palavra de Deus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Já dei boa noite a vocês, boa noite àqueles que estão em casa nos assistindo. Que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vou pedir para que os amados fiquem em pé. Alex, será que você podia ligar esse ventilador para mim, fazer um favor? Estou suando aqui. Seria esse? Pode ser. Se não atrapalhar aqui. Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam os ímpios, preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem, nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam. Seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Mas o ímpio a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes de enxofre incandescente, vento ressecante, e é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Eu gostaria que o irmão colocasse apenas o versículo 3 agora. Nós vamos ler todos juntos, uníssono, o versículo 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Não ficou legal. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor Jesus. Senhor, aqui é a Tua palavra, Senhor Deus. Pedimos para que o Senhor venha sobre a Tua igreja, sobre mim, Senhor Jesus, e usar como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para que eu possa, Senhor Deus, trazer a Tua palavra, Senhor Jesus, e que os Teus filhos possam receber de Ti, Senhor Jesus, essa palavra que venham edificar as suas vidas, que venham direcionar, fortalecer, Senhor Jesus, o caminho de todos aqueles que aqui estão, Senhor Jesus, e que possamos, Senhor, juntos, unidos, Senhor Jesus, a uma só voz, clamar sempre pelo Teu nome, que é o nome sobre todo nome, o nome Senhor dos Exércitos, que venha, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, é o juiz, que vem nos dar, Senhor Deus, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas e nos salvar de tudo aquilo, Senhor Deus, que o inimigo tenta de todas as formas nos colocar sobre as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amados, podem sentar. O que faremos quando os fundamentos são destruídos? Esse é o tema da nossa pregação de hoje. Não sei se vocês lembram, quando, faz uns 3 anos já atrás, foi em 4 de agosto de 2020, houve uma grande explosão lá em Beirute, capital do Líbano. Se eu não me engano, foi numa região portuária, e talvez tenha sido porque escapou um gás lá, e esse gás ele estava confinado, e daí você sabe que quando o gás está confinado e há uma explosão, há uma ignição, ele se propaga muito maior, e ainda pior, ele estava numa região mais baixa. Então, para vocês terem ideia do que foi, quem não viu esse acidente, essa explosão, ele teve uma proporção de matar 216 pessoas. Ele teve uma proporção de deixar desabrigados mais de 400 mil pessoas. 4 mil pessoas desabrigadas e 300 mil pessoas ficaram desabrigadas. Então,
Eles feriram 4.000 pessoas com essa explosão e também mais de 300 ficaram desabrigadas. Então a proporção que foi isso foi muito grande. Veio abalar os fundamentos, ou a estrutura de muitos prédios, de muitas casas, de muitas pontes. Mas o que tem a ver isso com o nosso texto? Realmente, essa forma de estrutura e forma de alicerce não é o que nós estamos falando aqui. Não foi isso que o salmista falou. Mas você veja que quando uma coisa abala os fundamentos de um alicerce de algo, ela tem inúmeras proporções. E passaram-se mais de 3 anos e, infelizmente, muitas das pessoas que foram culpadas ou tiveram alguma coisa relacionada com aquele acidente não foram punidas. Porque, infelizmente, nós vivemos tempos onde, principalmente na área da política, nós vemos pessoas que usam de alguma forma do seu poder ou do seu capital para, de alguma forma, ludibriar ou contornar as leis. E, infelizmente, pessoas que foram culpadas ou negligentes não foram culpadas ainda nesse acidente. E isso não é nada novo. Nós vemos isso acontecendo certamente nos dias de hoje. E esse texto que a gente fala, que vai estar lendo, que nós lemos aqui e vamos estar falando sobre ele, vai nos dar uma outra ideia de fundamento, porque são um fundamento diferente daquilo que era aquela estrutura. Então nós lemos ali o que fazer quando os fundamentos estão destruídos. Nós vamos entender um pouco. Nós entendemos que só um louco destrói os fundamentos, os alicerces da sua casa. Só um atentado terrorista também pode vir querer destruir os alicerces de um prédio para matar aquelas pessoas. Então, quando vem esse propósito de destruir alicerces, destruir fundamentos, há uma ação maligna, há uma ação demoníaca, há uma ação de querer matar, algo mal sobre isso, porque vai matar, vai destruir pessoas. Isso é a destruição dos fundamentos. Os valores que devem reger a sociedade presente, o que nós estamos assentindo, não é só uma questão de tolerância ao erro. Nós vemos isso acontecer em nossos dias, hoje. Essa tolerância a erros. Nós vemos inúmeras situações hoje na nossa sociedade de tolerância a erros. Nós vemos assim uma deturpação da família de Deus. As pessoas querem atacar, elas querem de alguma forma estar tentando mudar aquilo que o Senhor Deus nos deu, que seria a forma cristã judaica de família. Nós vemos até em algumas situações nas escolas, essa situação da sociedade, eles quererem nos impor algumas questões de querer que nós não comemoremos mais os dias dos pais nas escolas, que nós não comemoremos os dias das mães nas escolas, porque isso está infringindo e está de alguma forma afetando as outras formas de constituir uma família que eles estão pregando. Então nós vemos isso sendo abalado a todo momento. Há uma desconstrução dos valores que nós estamos falando hoje, os valores de família, os valores que nós temos como padrão, que a palavra de Deus que foi lida aqui, como que é a nossa Constituição, ela é afetada. Então há inúmeras situações para tentar desconstruir esses fundamentos. Nós vemos em alguns casos também na política isso. Como eu falei aqui, pessoas que estiveram envolvidas nesse acidente, pessoas que foram causadoras, o negligente nessa ação não foram afetadas. E nós vemos hoje isso acontecendo nos nossos dias. Nós vemos pessoas, políticos, que eles roubaram, foram pegos, como se diz, com a boca na botija. Eles foram pegos fazendo ato das suas formas errônea de fazer as suas licitações, o jeitinho de fazer situações que traziam dinheiro para eles. Foram pegos talvez com o dinheiro em suas casas. Mas essas pessoas, se foram presas, logo estão soltas. E isso nos dá uma ideia do quê? De que se fazer as coisas erradas é bom. Não tem uma correção. Então quer dizer, é uma inversão de valores que nós estamos vendo, tentando destruir e desconstruir os padrões de Deus.
Nós vemos o quê? Nós vemos situações onde essas pessoas, foi mostrado os seus erros, e essas pessoas, pelo voto do povo, elas chegaram novamente ao poder. Então elas têm suas culpas? Sim, elas têm as culpas delas. Mas nós, como povo, também temos as nossas, porque nós fomos os que elegemos essas pessoas. Então há uma deturpação dos fundamentos de Deus. Então pessoas estão vindo novamente à área política e estão de uma forma, estão sendo reconduzidas ao poder. Isso acontece só na área da política? Não vou pegar só isso. Talvez você pense, oxe, o Amadeu hoje vai falar de política. Não, é só um exemplo para que vocês entendam que na política existe isso. Mas também nós podemos ver em outros lugares. E um dos lugares que nós vemos é dentro das igrejas, a qual nós estamos instituídos, nós estamos dentro dela. E nós vemos algumas coisas. Hoje as igrejas, elas são hoje são empresas. Elas não são mais tratadas como igreja mesmo. Elas estão virando umas empresas. E os seus pastores já não são mais pastores cuidadores de ovelhas, eles são empresários. O foco é arrecadar, o foco é receber dinheiro, o foco é isso, não é mais o foco almas, vidas sendo salvas. Eu não estou dizendo alguma mentira? Eu creio que não, isso é uma real, que a gente vê isso acontecer. E outra coisa, além de não trazer uma palavra que vai edificar e uma palavra que vai fazer com que a pessoa mude de direção, são palavras mais abrandadas, são palavras que são mais tranquilas, são palavras que não tiram a pessoa daquela zona de conforto. Por quê? Porque isso vai, de certa forma, fazer com que as pessoas saiam da igreja. Então, o que precisa é de pessoas vindo para a igreja. Para quê? Para que, de certa forma, consigam seus valores. Então, há essa deturpação, há essa destruição, essa desconstrução dos alicerces e dos fundamentos de Deus. Outra situação também dentro das igrejas que nós vemos, a infidelidade. Não só dentro da igreja, isso é normal, isso está no mundo todo, a infidelidade conjugal. Faz um ano, em 2001, houve uma pesquisa que constatou que 75% dos homens e 60%, aí não fica as mulheres atrás, né? Já ficam as mulheres aí também. 63% das mulheres até os 40 anos de idade já foram infiéis aos seus cônjuges ao menos uma vez. Então você veja, uma situação onde a deturpação está. E pessoas ainda estão de certa forma elogiando, pessoas estão a palavra não seria adorando, mas estão colocando essas pessoas em pedestais e dizendo, nossa, que legal, olha, essa pessoa já está casada pela terceira, quarta vez, quinta vez, sexta vez. São pessoas que não estão dando valores ao casamento, valores ao matrimônio e à instituição da família que Deus fez. Cada vez mais os casamentos têm sido mais bonitos, eles têm sido cheios de pompa e cada vez menos eles estão durando. Eles não estão sendo duradouros, porque algo está se perdendo. As pessoas estão, de alguma forma, há uma ação maligna para que elas venham a perder esses valores ao qual o Senhor Deus escreveu a Bíblia, escreveu esses mandamentos de Deus para que nós seguíssemos, para que nós obedecêssemos. E de alguma forma nós estamos vivendo enfrentamentos para desconstruir esses fundamentos. Na política, na igreja, estão de todas as formas tentando destruir os nossos fundamentos. Ressaltando a sua atenção para o fato de que quando Davi estava escrevendo esse salmo, então esse salmo especificamente agora, por que eu trouxe tudo isso? Porque esse salmo, ele nos relata uma situação muito próxima disso. Davi, quando estava escrevendo esse salmo, era em um momento que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Rei Saul, por sua vez, era o quê? O seu sogro. Davi, ele já tinha sido ungido rei, mas rei ainda era o seu sogro. E por inveja, porque ele sabia que isso estava acontecendo, ele começou a oprimir,
a perseguir, a querer matar Davi. E você veja bem, o que acontecia? Davi, naquele momento, o que ele fala ali, o que farei eu? Fugirei? Porque o rei estava atrás dele. Para quem que ele ia clamar? Entre aspas aqui, ele não tinha para quem clamar. Talvez não tinha, o rei era a autoridade. O rei poderia fazer tudo o que quisesse. Mas infelizmente o rei estava muito longe dos caminhos de Deus. Então ele não tinha o que fazer. Ele não tinha um tribunal para quando ele pudesse ir de repente ajudar ele. Ele não tinha um superior tribunal para ele recorrer aonde pudessem ajudar ele. Ele estava sem ninguém. Ele não tinha, porque tudo aquilo naquele momento o poder era o rei. E o rei não estava exercitando aquilo que ele tinha que fazer. Nós vemos então uma deturpação naquele tempo. Nós vemos hoje e possivelmente nós vamos ver na sequência. Mas novamente eu falo para vocês, isso não é novo. Nós vemos que isso aconteceu lá com Davi. No século XVIII, você vê o iluminismo. A tendência da época era desprezar a Bíblia. Lá no século XVIII. No século XIX, o fruto do iluminismo foi o liberalismo teológico dizendo que a Bíblia não é mais palavra de Deus. Eu não leio mais a Bíblia no sentido gramático histórico, e sim no sentido de gramático literário. Eu quero olhar a Bíblia e quero ver situações onde ela tem situações que ela está algum erro, ou aqui na verdade foram tentados desconstruir a palavra de Deus, dizendo que não era a palavra de Deus, a ponto deles dizerem que não era a palavra de Deus, e que não era infalível e nem inerrante. Tudo isso estava vindo através do iluminismo. No século XX, você encontra um esforço concentrado da igreja a partir para um outro lado. Agora nós está mais perto de nós, século XX. O que eles estavam buscando então? A igreja tentou trazer secretismo, misticismo, experiências dos milagres. Pessoas começaram a correr atrás dessas coisas. Elas não estavam mais correndo atrás da sua salvação, da sua direção correta nos planos de Deus. Só estavam começando a correr atrás dessas situações. Busca de milagre. Eu busco milagre. Eu busquei um milagre na minha vida. Mas se isso não acontecesse, eu continuaria com Deus. Então nós não podemos ser que isso nos movimente, isso não precisa ser a coisa que nós vamos buscar. Nós não precisamos ir atrás de profetas, nós não precisamos ir atrás de pessoas que vão, de alguma forma, fazer algo místico, algo diferente. Nós não precisamos disso, nós precisamos da palavra de Deus. E se for vir alguma pessoa e falar para nós uma profecia, se for de Deus e confirmar, amém. Nós vamos seguir, mas muitas pessoas naquele tempo estavam correndo atrás disso. Foram correndo atrás disso e se perderam, e se enganaram, se frustraram por correr atrás dessas coisas, somente dessas coisas. No século XXI, aonde nós estamos, um esforço concentrado dos pseudos cientistas e escritores em tentar descredibilizar a Bíblia como palavra de Deus. Se você perceber ao longo da história, o esforço é o mesmo, desconstruindo a sociedade humana e acabar com os seus valores, destruindo os seus fundamentos. Então nós vemos um ataque, sempre vem um ataque para desconstruir a palavra de Deus, os fundamentos, os alicerces, aquilo que nos tem direcionado até hoje. Nós vemos país, por exemplo, os Estados Unidos, a constituição dele é baseada na palavra de Deus. É um país próspero. A nossa Constituição, com certeza, também tem muitas situações que é baseada na palavra de Deus. Mas o que? Hoje nós estamos vendo leis sendo aprovadas que vêm de uma forma contra isso, querendo dar situações para aqueles que estão fazendo algo de errado, abrandando para aqueles que estão fazendo as coisas erradas, e começando a colocar coisas que nos impedem de falar a palavra de Deus. Nós vemos essa deturpação, nós vemos essa descredibilização da palavra de Deus nos nossos dias.
E agora? Voltamos com você para o texto. Nós voltamos novamente para o texto. O que fazer então agora? É uma pergunta que eu faço para vocês. O que fazer quando os fundamentos estão destruídos? Ali no primeiro versículo que nós lemos: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? O conselho dos insensatos e dos medrosos nos falam: fuja, fuja, fuja. O que foi falado para Davi? Fuja. O rei está vindo atrás de você. Ele vai te matar. Todas essas situações que nós estamos vendo no nosso país ou no mundo acontecer, tem pessoas dizendo: fuja, pare de fazer o que está fazendo, fuja, se proteja. Mas, veja só, se olharmos para hoje, está todo mundo com medo, estamos sendo ameaçados, mas vamos pregar, e se chegar num momento que for proibido ser crente no Brasil, e se você pregar em uma praça pública, você for preso, você continua pregando. Se alguém chegar para você e falar: pare de pregar, senão você será morto, eu direi: continuarei a pregar. Nós estamos vendo essas situações acontecerem e elas não estão muito longe, elas estão cada vez ficando mais próximas. Mas o que o inimigo fala, o que nós vemos a sociedade falar para nós: fuja, pare de fazer aquilo que você está fazendo. O que eu estou fazendo hoje aqui, pare de fazer isso. Chegará talvez um tempo que o que eu estou falando aqui, eu não poderei mais dizer, mas eu arrumarei alguma forma de falar, porque eu sei da onde eu tenho o meu socorro. O meu socorro vem do alto. A pergunta é: o que você vai fazer quando o inimigo te colocar contra a parede? E você não tem a quem apelar. Você não tem a quem recorrer, e todo o aparelhamento foi feito para que você pare de fazer a obra de Deus. E dizer para você: fuja, fuja como pássaro. O caçador está atrás de você. A flecha, nós vemos ali, a flecha está no arco. Ela está direcionada ao teu coração. Se nós olharmos para a forma de guerra que antigamente existia, as formas de guerra de antigamente, elas eram frente a frente, era corpo a corpo, era feio. Mas você imagine quando foi colocada a flecha. A flecha era algo que estava mais atrás da frente de batalha. Então era puxado aquela flecha e era jogado. Você estava lá na batalha lutando, e de repente você recebia uma flecha. Então você não está preparado para aquilo. Assim é a ação do inimigo. Ele está com as flechas puxadas, direcionadas. Agora é interessante para quem essas flechas estão direcionadas. Nós vamos ler na sequência ali. Então, fugir como um soldado de Saul fugiram. Nós vemos pessoas que fugiram. Nós vimos os soldados de Saul fugir quando era contra o Golias. Eles viram o tamanho da dificuldade, do problema, do gigante, e não queriam enfrentar. Fugir, talvez hoje, trazendo mais, fugir da escola, fugir da faculdade, porque toda vez quando você vai, se vocês declararem o que vocês creem, da forma que vocês acreditam, vocês vão levar invertidas. As pessoas vão te colocar de lado. Então será que a melhor opção é fugir? Fugir da igreja? Fugir do país? Porque o país agora está diferente? Eu vou fugir? Não, meus irmãos, nós não vamos fugir. Fugir não é a solução. Fugir talvez como Jeremias fugiu. Jeremias, ele falou que não ia mais pregar. Deus colocou no seu coração um fogo ardente, e ele não conseguiu mais parar de pregar. Ele queria fugir, ele não queria: eu não quero mais pregar para esse povo que está totalmente fora dos teus planos. Deus colocou o quê? Um fogo ardente no seu coração, para que ele não saísse mais e continuasse a pregar e continuasse a pregar. Elias,
queria fugir de Deus, falou que poderia sair desta... Deus fala assim, saia dessa caverna. Ele se escondeu, ele estava com medo. Ele estava lá naquela caverna e Deus fala para ele, saia dessa caverna. Você não terminou o que eu te pedi ainda. Vá lá e faça. Jonas queria fugir também. Jonas, ele queria fugir, ele não queria pregar para Nínive. E o que Deus faz? Vem através dele, um peixe, leva ele para lá e ele vai pregar. Então fugir não é o nosso caminho. Veja que Jesus também passou por isso. Jesus, quando ele estava indo para a cruz, ele estava ali naquele momento, Pedro chega para ele e fala, não senhor, não passe por isso, fuja daqui, fuja daqui. E o que Jesus falou para ele? Aparta-te de mim, Satanás, tu és cordão de tropeço na minha vida. Então muitas das situações nos falam, fuja, saia, não faça mais, pare de pregar, pare de falar, mas nós temos que ter ânimos e continuar buscando. A primeira ideia que nos dá são duas saídas. A teologia nos dá duas saídas que governam as pessoas hoje. Nós temos duas saídas. A primeira delas é fugir. Salve a sua vida, salve-se a ti mesmo, não se arrisque, salve a sua pele. É isso que fala. O primeiro pensamento é esse. O segundo pensamento, que é a outra teologia, é que o Senhor é o meu refúgio. Como irei fugir? Deus está no trono, Deus está vendo, Deus é o meu refúgio e nele que eu confio. Eu não vou fugir, eu quero ficar. Então Davi estava nessa situação e ele estava vendo isso. Pessoas falavam, fuja, 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 e talvez vocês estejam pensando alguma coisa nesse sentido. Eu vou fugir desse país, eu tenho passaporte, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fugir desse país. Não fuja. Assim como aquelas pessoas estavam direcionadas lá no Coliseu, elas foram para a morte. Elas estavam sendo, os leões estavam sendo alimentados com elas. Elas perderam a sua vida, elas perderam tudo o que tinham, mas elas certamente, assim como aquele pessoa que estava lá na cruz, naquele instante, ela estava com Cristo. É isso que nós temos que ter em nossos pensamentos. E é isso que Davi, naquele momento, ele estava pensando, quando ele estava escrevendo esse salmo. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos e colocam as flechas contra as cordas para as sombras ou as ocultas atirarem contra quem? Pode colocar o versículo 2 ali, fazendo um favor, do salmo. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem, nos retos de coração. Aonde que eles atiram? Nos retos de coração. A primeira argumentação para Davi fugir era: a flecha está na corda e dizem para o animal que está sendo caçado, a flecha já está apontada para o coração. Você não vai escapar. Isso é a ameaça. Cria um pânico dizendo que você não vai conseguir então fugir. A ideia é essa, é criar um pânico na tua cabeça. Você não vai conseguir. A flecha já está na sua direção. O segundo argumento que eles colocam para Davi fugir: o inimigo está às ocultas a disparar. A flecha que que quer dizer, ele não joga limpo com você. Essa é mais uma situação que acontece sobre as nossas vidas. Não joga limpo. Não está às claras. Não está ao que a gente pode ver. Ela vem de uma forma obscura. Ela vem colocada em alguma lei, em alguma norma, incutida em alguma coisa até aparentemente boa, mas ela está ali por trás, para depois te apunhalar, para depois te tirar a sua vida. Esses são os argumentos. Ele não enfrenta você cara a cara. Ele é das trevas. Ele trabalha na escuridão. É dessa forma que eles estão trabalhando para nos atacar. Preste atenção. Eles não atacam os ímpios. Eles atacam os retos de coração. Isso é inversão de valores. É isso que eu estou apresentando para vocês. Eles não estão caçando os que estão contra a lei, contra os valores morais e contra a vida do próximo. Eles estão atentando contra o justo e puro de coração.
Chega a um ponto que a sociedade vê o crente como um problema ou uma ameaça. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Eles já estão tratando você como uma ameaça. O que você faz é errado. O que você segue é errado. Os valores cristãos que vocês estão seguindo, que nós estamos seguindo, eles começam a apontar que isso é errado, que isso é preconceito, que isso é uma forma de você excluir as pessoas. Então está se invertendo a forma de pensamento e querendo nos colocar como errados nessa situação. Dos interesses de uma sociedade sem Deus. Isso é o que uma sociedade sem Deus faz. Ela começa a deturpar os seus valores e começa a correr atrás daqueles que são justos. Fuja! Você não irá encontrar ajuda em local algum. Fuja! Fuja! É o que eles estão pregando para nós. Diante desse cenário, vamos encontrar a resposta da fé. Agora nós começamos a ler a resposta da fé que Davi teve. E aonde nós vamos chegar? O primeiro argumento que ele faz é para não ceder os conselhos dos insensatos. Nós não podemos seguir os conselhos dos insensatos. Por quê? Pela soberania de Deus. A soberania de Deus, vamos ver lá no versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus está no seu santo templo. À luz do Novo Testamento, nós entendemos que se Ele está no seu santo templo, nós entendemos que onde é o santo templo do Espírito Santo? Em nós. Aqui, para Davi, era um momento onde não tinha sido erguido o templo. Ainda eles estavam somente com a arca. Mas ali representava a presença de Deus. Mas hoje, nós entendemos que o Espírito Santo habita sobre aquele que é justo, sobre aquele que confessa o Senhor Jesus, aquele que tem a direção de Cristo em sua vida. Então, por que nós vamos ter medo? Nós temos que ter fé nisso. Nós temos que ter fé, vendo tudo o que acontece. Então Deus está no santo trono, olhando tudo o que acontece. As suas pálpebras não se cansam, como nós muitas vezes, quando estamos escutando a palavra de Deus, infelizmente nós não conseguimos ter as nossas pálpebras, elas se fecham, mas as do Senhor Jesus, Deus não se fecha. Ela olha, ela está atenta a tudo o que está acontecendo. Toda a maldade que acontece, as corrupções, os desvios de dinheiro, Ele está de olho nos antros da maldade, que arquitetam contra os justos de coração. O Senhor Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Segundo argumento de Davi, da fé de Davi, para não ceder aos conselhos dos insensatos. Ele diz assim, pelo conhecimento de Deus. Está lá no versículo 5. Versículo 5 diz assim, o Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Deus coloca o justo à prova para aprová-lo, ao ímpio para reprová-lo. Você entende bem essa diferença? Deus coloca à prova o ímpio para reprová-lo e o justo para aprová-lo. Então todos nós passaremos por provações. Quer ver uma situação? Vocês já viram o ourives? O ourives, ele pega lá no cadinho e coloca um material precioso ali, o ouro. E ele vai colocar onde o ouro? Esse cadinho? Lá na fornalha. Ele coloca e aquece a mais ou menos uns 1000 graus, mais ou menos, para que ele comece, as impurezas comecem a sair, elas são queimadas, e vai ficando cada vez mais o ouro puro. E esse ouro puro tem mais valor, ele é precioso, ele é mais bonito, ele é mais brilhoso. Então muitas vezes quando nós estamos sendo provados, nós estamos na provação, é para ser aprovados, para que nós possamos realmente ser mais bonitos,
na presença de Deus. Realmente nós possamos resplandecer a face de Cristo em nós. Então, não a aprovação ela vem para nos aprovar, mas para o ímpio ela vem para reprovar. Então ele vai passar tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escuro, tudo que está debaixo. Deus vai fazer o quê? Vai trazer luz para aquilo, para que seja reprovado, para que venha ver o erro. É essa forma que o Senhor Deus nosso age. Ele traz luz às trevas. Terceiro argumento de Davi para o uso. Argumento que Davi usa para não ceder aos conselhos dos insensatos. O juízo de Deus. Vamos lá no versículo 6 agora. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Então isso é o juízo de Deus sobre os ímpios. Porque o homem peca. Por que o homem peca? Vamos pensar assim, dos mais leves aos mais horrendos. Pecado é pecado. Mas vamos supor que nós pecamos, temos pecados pequenos e pecados grandes, e de vez em quando, por que o homem peca? Imagine-se que está para acontecer um delito. Vamos imaginar agora um assaltante. Ele vai assaltar algum lugar. E segundos antes ele percebe que se ele for assaltar, ele vai ser apanhado, todo o dinheiro que ele ia roubar vai ser entregue novamente e ele vai pagar as consequências por aquilo que ele fez. Você acha que ele faria? É óbvio que não, né? Ele não é bobo. Mas o que nos dá a entender então? Que ele vai tentar fazer de uma forma que ninguém veja. É assim que nós queremos pecar. Nós achamos que lá fechado no nosso quarto, que quando a luz está apagada, quando nós estamos dentro de uma caverna, quando nós estamos no deserto, nós queremos fazer os pecados. Nós achamos que não estamos sendo vistos. Nós achamos que não estamos sendo observados. Mas o que fala lá? Que o Senhor está sempre observando. Sempre observando. Vou contar de uma forma agora mais fácil para vocês entenderem. Imagine que você está andando com o seu carro numa BR, onde o limite de velocidade é 80 km por hora. Daí você está a 130. De repente você vê o guarda lá na frente e pede para que você pare. Daí o guarda pergunta para você assim: você não viu a placa de limite de velocidade? Você fala assim: eu vi, o que eu não vi foi o senhor, né? Quer dizer, nós temos a sensação de que nós não somos observados. E nós infringimos. E nós fazemos situações, nós vamos pecando, pecadinhos, e vamos fazendo. Com uma sensação de que nós não estamos sendo observados. Quando nós estamos a todo momento sendo observados. Agora imagine que ele não está só vendo. O Senhor Deus é o juiz. E nós vemos no texto que ele fará chover fogo dos céus sobre os ímpios. Você tem alguma ideia de onde aconteceu isso? Sodoma e Gomorra. Choveu chuva de fogo do céu. Você tem ideia que lá talvez foi só algo, um teste? Porque nós vemos que o fim será bem maior. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, nos fala assim: do céu, o céu incendiado e abrasado, e os elementos se desfazendo, onde o homem não tem para onde fugir. Esse é o nosso Deus, o juiz. E não está falando nada de diferente. Ele está falando exatamente essa. A regra está aqui, é clara. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não confessar o Senhor Jesus, esse é teu fim. Está nessa forma. E você fica pensando que você está fazendo e cometendo situações escondido. Onde o homem não tem para onde fugir. Este é o cenário do ímpio. Ele escapa dos tribunais, ele escapa das leis, ele escapa dos homens,
mas não escapa da justiça de Deus. Essa é implacável. Talvez as igrejas deveriam pregar mais sobre o terror do inferno e as bênçãos do céu. Nós vemos pouco ser falado sobre isso. Nós vemos pouco falar sobre as bênçãos do céu e como vai ser no inferno. Imagine que isso que nós falamos ali, que descerá fogo do céu, é só o início. Imagine você estar num lugar onde a temperatura é extrema, a ponto de queimar os seus pecados. Sem fim. Então nós deveríamos falar sobre essas situações. Não para amedrontar as pessoas, mas a opção de escolha. Para onde você quer ir. Mas com certeza você terá que abrir mão de algumas coisas que você está fazendo. Davi escolheu não fugir. Por que Davi não fugiu? A consciência e a recompensa divina. Está lá no versículo 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Isso é a recompensa. Amados irmãos, eu só quero concluir que se o justo verá de face a face Deus, o ímpio estará atormentado com chuva de fogo e brasas de fogo, enxofre sobre a sua cabeça. E você, justo, foi justificado pela fé em Cristo Jesus, declarando justo diante do tribunal de Deus. Há uma escolha a ser feita. Essas escolhas que nós tomarmos aqui, nesse momento, nas nossas vidas, ela terá efeito na nossa vida que nós buscamos, na nossa vida eterna. A regra é essa. O Senhor, Ele está colocando desde de Gênesis a Apocalipse. Isso é claro. Ele quer que nós andemos nos seus caminhos. Ele quer que nós entendamos o que é e do que Ele está nos salvando. Mas para isso nós precisamos tomar essas decisões. E o mundo, ele quer que você fuja. Você que pode ser perseguido e acuado nesse mundo. Realmente, nós podemos ser perseguido e acuado. Você que ama a justiça, que é reto, você irá contemplar a face de Deus. Você irá se deleitar em Deus. Você irá servir com Deus por toda a eternidade. Não terá mais dor, tristeza, luto, nem lágrimas. Você estará sempre contemplando sua face. Você está com medo, irmão? Você está com medo? Para que ter medo? Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Seu nome está escrito no livro da vida. Nem a morte, nem a vida, nem anjos ou principados, nem potestades poderão separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Descanse no Senhor. Ele é o nosso refúgio. Amém, amados? Foi isso que Davi trouxe para nós, nesse salmo. Você conseguia imaginar que esse salmo poderia falar tanto de um momento que Davi estava passando? Um momento onde ele não tinha para onde ir. Um momento onde o rei estava atrás dele. E o rei tinha todo o material bélico, todas as pessoas para correr atrás dele. Mas ele preferiu ficar e estar com Deus, buscar de Deus, porque Deus era o refúgio dele. Então, meus amados, essa palavra de hoje é para que você permaneça nos caminhos do Senhor, que você não se abale por aquilo que está acontecendo. É uma palavra de ânimo, uma palavra para que você continue buscando. Não importa as coisas que venham acontecer sobre a sua vida, não fique com medo. Ou coisa que eles podem te fazer é tirar a tua vida, mas eles não podem tirar a tua salvação, porque a tua salvação está atrelada a você crer em Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Então não tenha medo, não tenha medo, siga em frente. Eu gostaria que vocês entenderem e explicar para vocês a situação de
você crer e confiar. Nós precisamos crer em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Tinha um malabarista, um equilibrista, e ele queria provar que ele era o maior equilibrista do mundo. E cataratas do Niágara. Ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou estender um cabo de aço de uma ponta a outra e vou passar por aquele cabo de aço, para provar que eu sou o maior equilibrista do mundo. Imagine, já é difícil passar por cima de uma corda, somente ela no local reto. Agora se imagine a água passando por baixo, onde você não tem referência nenhuma do teu equilíbrio. Esse cara começou a passar de um lado para o outro, de um lado para o outro. E as pessoas aplaudindo. O cara é o melhor. Esse cara é o melhor equilibrista, ele não tem o melhor que ele. Ele falou, então agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar com um carrinho de mão e vou colocar uma pessoa dentro. Daí, vocês creem que eu consigo passar? Não, sim, nós acreditamos. Não, tá bom. Erga a primeira mão aí quem vai passar comigo lá. Opa, ninguém mais queria passar com ele? Então as pessoas criam que ele ia conseguir, mas não confiavam nele. Então nós temos que crer e confiar que o Senhor Jesus é o nosso único e legítimo Salvador. Creia nisso, meu irmão. Se coloque em pé. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Aqui está a tua palavra, Senhor Deus. Nós colocamos diante de ti e dessas pessoas que aqui estão, Pai. Senhor Deus, continua falando conosco. Vamos estar orando. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Talvez, não sei se nós temos visitantes hoje aqui. Não temos visitantes. Então, eu pergunto a você. Talvez você estava nesse momento. Talvez com todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo, com todas essas lutas, parece que a estrutura está sendo abalada. Parece que os fundamentos estão sendo destruídos. E você já pensou, talvez em abandonar, talvez em procurar e fugir, talvez você tenha pensado em alguma forma não falar mais da palavra de Deus. Talvez você pensou em, lá no seu trabalho, ser como aquele agente secreto. Ninguém sabe que você é crente, ninguém sabe que você confia em Deus. Talvez lá na sua escola, na faculdade. Em algum momento você está recuando. Em algum momento você percebeu que você está voltando e não progredindo. É algo muito íntimo, é algo que é você com Deus. E essa palavra ela vem para nos fortalecer. E eu não estou aqui para julgar você. Porque em certas formas eu já me coloquei nessa situação. Eu já coloquei esse pensamento na minha cabeça. O que fazer? O que eu vou fazer? Eu vou recuar ou vou ir para frente? Assim começa a palavra hoje. Então não é algo para que você venha descredibilizar você. É pelo contrário. O Senhor Deus quer, Ele está te ouvindo, Ele está vendo a tua dor, o teu clamor, o teu medo. E Ele quer renovar isso contigo. Ele quer que você venha ser fortalecido. Ele quer que você venha a não ter receio da onde você quer ir, da onde você quer estar. Então, se você sentiu no seu coração de fazer esse voto com Deus, sim, isso aconteceu na minha vida. Eu preciso hoje desse fortalecimento. Venha à frente. Diga para Deus: eu preciso desse renovo. Eu preciso dessa ação na minha vida. Eu não quero fugir. Eu não quero, de alguma forma, voltar tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Eu quero seguir os teus caminhos. Inerente à situação, inerente ao que vai estar acontecendo, eu quero estar na tua presença. Ainda que eu sei que a flecha está apontada para o meu coração. Ainda que eu sei que muitas pessoas têm me abandonado, que muitas pessoas têm virado a cara para mim. Mas eu quero continuar a te adorar. Eu quero continuar a confiar no Senhor Jesus. Eu quero estar na tua presença. Glória ao teu nome, Senhor Jesus.
Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo tu és, Senhor Jesus. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece, Senhor Jesus, a tua palavra. Continua falando com teus filhos, ó Pai. Continua ministrando no coração deles. Junto aos teus pés. Pai querido, Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Senhor Jesus. Aqui está a tua igreja, Senhor. Pai, conforta esses corações, Senhor Jesus. Cria neles, Senhor Jesus, a coragem, a maturidade, Senhor Jesus, de estar sempre na tua presença. Ainda, Senhor Jesus, que as dificuldades venham. Ainda, Senhor Deus, que as provações venham, Senhor Deus. Não deixa que nenhuma pessoa, Pai, se afaste de ti. Fugir não é a solução. Fugir não é o caminho, Pai. Nós queremos estar na tua presença. Nós queremos, Senhor Jesus, te honrar, ó Pai, com a nossa vida, com o nosso amor. Nós te seguimos, Senhor Jesus. Nós caminhamos, ó Pai, com a tua palavra, Senhor Jesus. Nós não queremos se afastar, Senhor, nem um segundo dela, Pai. Vem, Senhor Jesus, fortalecendo as famílias, fortalecendo os pais, ó Pai, os sacerdotes, as esposas, Pai, os filhos, Senhor Jesus, para compreender a tua palavra, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, colocando diante deles a certeza que o Senhor é o nosso refúgio, que a salvação vem do Senhor, ó Pai, e que nós estaremos junto do Senhor, ó Pai, junto do Senhor, quando não estivermos mais aqui, Senhor Jesus. Essa é a certeza que o Senhor nos dá, Pai. Vem, Senhor Deus, com a tua amada igreja, receber, Senhor Jesus, a tua glória, o teu poder, Senhor, para sempre. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia.